Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje aqui bem cedinho, começando esse café com palavra para agradecer. Já estou desde cedo aqui meditando na palavra do Senhor, estudando um pouquinho, aproveitando que as meninas estão dormindo, porque durante o dia às vezes é difícil. As crianças têm uma energia sobrenatural e a gente aí não consegue estudar. Por isso, aproveitando essa manhã, o Senhor me chamou bem cedinho, não era nem 5 horas da manhã. E porque o Senhor queria falar comigo. E nós entendemos que o Senhor quer falar conosco quando despertamos, damos ouvidos e vemos que há algo que tem que acontecer, que algo está movendo o sobrenatural. Nessa manhã, estamos debaixo de um sobrenatural de Deus. Estamos debaixo de uma atmosfera espiritual, aleluia, recebendo do Senhor palavras, recebendo do Senhor virtude, recebendo do Senhor unção. E eu quero transmitir nessa manhã, eu quero enviar nessa manhã bênçãos da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, que você possa sentir nessa manhã Deus falando com você, você invocando o nome dele e ele falando com você, ele derramando sobre você uma porção do seu espírito, ele derramando sobre você a graça, o amor, o sobrenatural de Deus. Hoje é um dia especial, chamado hoje é um dia especial, dia 16 de novembro, um dia qual o Senhor escolheu para você vencer, para você tomar posse das suas bênçãos, para você tomar posse das suas fontes de água, para você tomar posse daquilo que Deus tem para você nessa manhã. E assim nós começamos Eclesiastes capítulo 8. Vamos ler e meditar nesta palavra desta manhã, que diz assim: quem é como o sábio? E quem conhece a interpretação das coisas? A sabedoria do homem ilumina o rosto e transforma a dureza do seu semblante. Eu te aconselho a que te submetas ao mandamento do rei, por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses em sair da presença dele, e não persistas em assuntos que lhe desagradem. Ele acaba fazendo o que quer. Porque a palavra do rei é soberana, e quem lhe dirá o que fazes? Quem cumpre os mandamentos não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para cada coisa há um tempo e modo, porquanto grande é o mal que o homem está exposto. Porque ninguém sabe o que acontecerá, nem quando será e o que o declarará. Não há nenhum homem natural que tenha o poder sobre o alento, a fim de retê-lo, e também não há quem tenha senhorio sobre o dia da morte, e não adianta arma nessa guerra, nem impiedade livrará aquele que a pratica. Vi isto observando toda a obra que se faz debaixo do sol, quando uma pessoa domina sobre a outra para arruiná-la. Da mesma forma, vi iníquos serem sepultados com honra, enquanto os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde agiam com retidão. Também isto é vaidade. Porque se a sentença não for executada rapidamente sobre as más obras, o coração dos filhos dos homens se voltará à prática do mal. E ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e sobreviva por longos dias, eu sei que o bem sucede ao que teme o Senhor Jeová, precisamente porque o teme. Mas ao ímpio não irá bem, nem os seus dias serão alongados como a sombra, porque não teme a Deus. A outra vaidade que é constante sobre a terra, justos tratados segundo a obra dos perversos, perversos tratados segundo a obras dos justos. Isto também é vaidade. Então exalto a alegria, porque nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar.
Isto é o que lhe restará da sua fadiga, todos os dias da vida que Deus lhe concedeu debaixo do sol. Eu dispus o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver toda a obra que se faz sobre a terra, porque há homem cujos olhos não conciliam o sono, nem de dia e nem de noite. Também pude contemplar todas as obras de Deus e vi que o homem não pode compreender o sentido das obras que se fazem debaixo do sol. Ainda que o homem se fatigue averiguando, não o descobrirá. E ainda que o sábio diga que conhece, nem por isso será capaz de explicá-la. Amém? Glória a Deus. O pregador começa nessa manhã nos fazendo perguntas. Sabe, o maior inteligente é aquele que faz pergunta, porque ele está sempre aprendendo. Faz parte você perguntar, faz parte você querer aprender mais, porque ninguém é tão sábio que não haja espaço para um conhecimento a mais. Lembro do meu pai que me disse esses dias, nossa, eu não acreditava que com 77 anos eu ainda ia aprender alguma coisa, e aprendi isso ou aquilo. Eu disse, pois é, pai, estamos sempre aprendendo. Só paramos de aprender quando partirmos dessa terra. Isso o sábio, porque o tolo é aquele que diz que não precisa aprender mais nada, que já sabe tudo. A pior dificuldade é você falar com alguém que sabe tudo. A pior dificuldade é você ter um diálogo com alguém que sabe tudo. Porque não tem como você ter um diálogo com essa pessoa, porque ela já sabe tudo. Você começa a frase, ela já diz que já sabe. Você começa a falar algo, ele já diz que já passou por isso. Ou seja, não há diálogo, há monólogo. A pessoa fala sozinha. Ela mesma fala, ela mesma escuta, ela mesma se responde. Então é difícil conversar com o tolo, porque o tolo é que sabe tudo o tempo todo, né, gente? Então vamos ser sábios. E diz aqui que a sabedoria do homem ilumina seu rosto, transforma a dureza do seu rosto, do seu semblante. Sem sabedoria nós temos um semblante duro, um semblante fechado, um semblante a qual não há abertura de conversa. Então, por isso, quando somos sábios, somos abertos à aprendizagem, somos abertos a aprender, estamos abertos para compreender, para compartilhar também ensinamentos. Então, somos todos estamos em constante conexão de compartilhamento de aprendizados. E isso é benéfico, isso é bom, isso faz bem para a alma, para o corpo, para o espírito. Por isso, todas as manhãs estou aqui compartilhando a minha mera sabedoria, o meu mero conhecimento, a minha minúscula inteligência, porque sei que há pessoas que sabem muito mais da palavra de Deus do que eu. Mas aquilo que Deus me entrega, eu gosto de compartilhar, porque sei que pode trazer vida para pessoas, pode trazer alegria ao coração de pessoas. Às vezes uma palavra tão simples vai preencher o teu dia que talvez uma pregação de 1h30 não traria, não é? Então deixamos-nos ser usados nas mãos do oleiro nessa manhã. E aí vai dizer assim, não te apresses a sair da presença dele e não persistas em assunto que lhe é desagrado. De toda maneira ele acaba fazendo o que quer. Está falando do rei. Não te apresses a sair da presença do rei. E quando falamos da presença do rei, falamos da presença do Deus Altíssimo, do Rei Eterno, do Santo, do Poderoso, do Onipotente, do Onipresente, do Onisciente. Não te apresses a sair da presença do rei. Temos essa visão de vir orar, falar tudo para o Senhor e nos apressarmos a sair da presença dele. Irmos embora sem realmente ouvir aquilo que ele tem para fazer a nós. E também não fale, não persista com Deus em assuntos que o desagradam. Não persista com Deus em situações que não são aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Não persista, porque de toda maneira, diz aqui, ele fará o que ele quer.
Quando aqui ele está falando do rei humano, mas nós entendemos como um rei soberano, porque hoje não temos mais rei, né? Hoje não temos mais reis governantes, mas temos um rei que governa a nossa vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não nos apressamos a sair da sua presença, porque estando na sua presença teremos respostas, estando na sua presença teremos o afago, o carinho, o consolo, o entendimento necessário para os nossos dias. Amém? Também vamos ver o pregador falando que não há nenhum homem natural que tenha poder sobre o alento a fim de retê-lo. Também não há ninguém que tenha senhorio sobre a morte. Não adianta armas nessa guerra, nem a impiedade livrará de quem a pratica. Ou seja, contra a morte, contra as situações da nossa vida, não existe arma. Não existe situação que possa nos livrar, que possa nos tirar do caminho a qual estamos planejados, propositados. Outra vaidade que é constante sobre a terra. Justos sendo tratados segundo a obra dos perversos, e perversos sendo tratados como a obra do justo. Ou seja, a inversão de valores. A inversão de valores nesta terra é o que tem tomado conta da nossa humanidade. O que é certo está parecendo errado e o que é errado está tomando a proporção do certo. O que é errado está entrando nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas igrejas, dando a proporção de que não tem nada a ver, dando a proporção de que está tudo certo. Deus aceita tudo. Deus requer somente o coração. Deus pede só o coração. Então viva da maneira que você quiser, vista-se da maneira que você quiser, passe maquiagem da maneira que você quiser, beba o que você quiser, viva de uma forma fraudulenta da maneira que você quiser, corrompa-se nos seus usos e costumes da maneira que você quiser, que tá tudo bem. Deus só quer o coração. Então, por que haveria tantas palavras na Bíblia dizendo para nós nos resguardarmos, para nós nos adornarmos com modéstia, para nós nos colocarmos como mulheres e homens, como varões perfeitos diante de Deus? Deus não manda o coração se vestir, Deus não manda o coração se colocar como modéstia, Deus não manda nós nos livrarmos das bebedeiras, evitarmos certos tipos de situações, Deus sendo que é só o coração. Então nessa manhã que nós possamos entender o justo, como a obra do justo, e não o justo como a obra do perverso, e o perverso sendo tratado segundo as obras dos justos. Cada qual no seu cada qual. Se somos justos, que nós possamos ser tratados como justos. Se somos perversos, que nós possamos ser tratados como perversos, não como obras de justiça. Porém, Deus está observando e Deus está vendo tudo. Deus está tomando a visão de tudo. O lugar aonde o Senhor nos vê, o lugar aonde o Senhor está no controle. Pois é, o tempo já passou. Então eu quero finalizar nessa manhã dizendo para você que nós estejamos no lugar certo, vivendo a situação correta e justa diante da palavra de Deus, porque o Senhor é um Deus de justiça. Mesmo que você esteja sendo injustiçado nesse momento, nessa terra, entenda que o perverso não tirará proveito de você diante de Deus, porque Deus é um Deus que vê tudo. Então nessa manhã, fica com esta palavra e que Deus possa abençoar você de uma forma soberana, para a honra e glória do seu nome. Café com Palavra. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo.